Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Reinaldo Cunha aqui da Escola de Lutas Team Rock e vim aqui para falar de um assunto meio chato aí que aconteceu no mundo das lutas aí, tá bom? Então vamos lá, o assunto é o seguinte: um menino de 15 anos foi fazer uma aula experimental numa academia de kickboxer. Ele foi acompanhar um outro amigo, na verdade, né? Ele, por ter uma certa experiência, no final no final do treino, ele fez uma luta treino que a gente chama de sparring, né? O menino estava meio desorientado ali na hora da entrevista, até porque ele estava com uma cicatriz de orelha a orelha por cima da cabeça aí. A gente vai entender o que aconteceu. E aí ele fez uma luta treino com um menino, e aí depois veio um outro menino, ele fez esse sparring de novo. Depois veio um rapaz de 35 anos. E o problema foi esse rapaz de 35 anos aí, que acabou acertando ele de uma forma mais violenta, né, com intensidade maior. E aí ele ficou meio tonto, meio desorientado. Aí o rapaz pediu desculpa para ele, e ele, por ser um ambiente de luta, ele entendeu, pelo menos pelos relatos, né? Ele entendeu e seguiu, continuou. Depois ele tomou um outro golpe mais forte, ficou desorientado, se recuperou e foi para casa. Chegando em casa, e ele nem estava na casa dele, estava na casa da tia, né? Chegando na casa da tia, a tia viu que era um caso mais grave do que eles tinham relatado, e aí levou o menino para o hospital. Chegando no hospital, foi detectado um afundamento no crânio, bem na testa do menino. E é por isso que foi feita essa cirurgia. Ele ficou internado alguns dias e depois retornou para dar essa entrevista aí e esse relato. Primeiro, vamos tentar entender o que aconteceu nessa academia aí, vamos tentar entender a cabeça do professor, a cabeça desse rapaz de 35 anos. Vamos tentar entender, vamos lá. Nas nossas academias, nas escolas de lutas, nós recebemos alunos de todas as formas, né? Adultos, crianças, adolescentes, uns mais educados, outros menos educados, mas eu entendo o ambiente de luta como um ambiente educacional. Então faz parte da nossa rotina ali passar alguns ensinamentos para os nossos alunos. E aí, esse menino, primeiro, ele pode ter chegado de uma forma mais arrogante, até porque ele tinha uma certa experiência, e aí isso, a academia nenhuma gosta desse tipo de atitude, né? Não estou falando que foi isso que aconteceu, tá? Eu estou expondo algumas situações que pode ter acontecido. Esse menino pode ter chegado de uma forma mais arrogante, desrespeitosa, e a academia e esse rapaz, juntamente com o aval da academia, pode ter dado um corretivo nele, tá bom? E isso acontece, e acontecia muito antigamente, tá? Acontecia demais. Quando as pessoas chegavam de uma forma mais arrogante, eles tomariam um corretivo durante as aulas, tá? Sem contar que as próprias aulas eram pesadíssimas e só pessoas que tinham sangue no olho continuavam treinando. Não era social como era hoje, né? Não era tratado como um ambiente sociocultural como é hoje, tá bom? Então as lutas antigamente era para formar atletas mesmo, tá bom? Então ele pode ter chegado dessa forma, ou na hora do sparring ele pode ter perdido a noção da intensidade, colocado os golpes mais fortes, e aí esse rapaz de 35 anos também pode ter dado um corretivo nele. Porque nas academias tem a lei, né? Do jeito que vem, volta. Então tem isso também. Pode ter sido uma falta de controle na intensidade ali, e aí o rapaz quis colocar um golpe mais forte nele, que eu acho que pode ter sido isso que aconteceu, tá? E aí a outra possibilidade é desse rapaz de 35 anos também não ter uma experiência que possa fazê-lo controlar a intensidade, que seja um inexperiente com outro inexperiente. E aí a academia erra mais uma vez, né? Porque você vai colocar duas pessoas inexperientes, um menor de idade com um maior de idade, e aí eu não estou falando de diferenças de peso, tá? E aí vai dar ruim com certeza, tá?
Quando eu falo experiente, porque a pessoa consegue ter a tranquilidade para colocar um golpe veloz e sem uma intensidade tão grande, tá bom? Ele consegue controlar a intensidade dos golpes dele. Quando a pessoa não é experiente, a pessoa se assusta, começa a mandar mão de qualquer jeito, chute de qualquer jeito, e mais no ato de sobrevivência, tá bom? E aí a academia erra também porque não pode colocar duas pessoas inexperientes, principalmente um aluno que acabou de chegar para uma aula experimental. Porque o aluno que está chegando para uma aula experimental, ou ele não sabe nada, ou ele já sabe alguma coisa e quer conhecer a metodologia da escola de onde ele está indo treinar. De repente ele vai até trocar de escola, até trocar de academia, dependendo da metodologia que é utilizada ali nessa aula experimental. Tá bom? Então, ou você pode ganhar aluno, ou você pode perder aluno. E aí, vamos lá para os verdadeiros culpados, né? Os verdadeiros culpados é o professor que estava ministrando essa aula, que jamais poderia ter colocado um aluno de primeira aula experimental para fazer um sparring com qualquer um, independente do aluno, tá bom? E aí, esse aluno de 35 anos, ele devia conhecer esse aluno. Ele sabe que o aluno, se ele tem experiência, se ele não tem, se ele é um cara que sabe controlar a intensidade, se não sabe. Então, o professor é o responsável, né? É claro que o aluno de 35 anos ele tem a responsabilidade dele, mas a gente sabe que tudo que acontece na academia é culpa da academia, certo? E aí, se o professor é um professor contratado, o professor tem a culpa, mas a culpa maior é da academia. Se o professor é o proprietário da academia, a culpa é 100% dele, tá? Então, infelizmente, a academia errou feio, errou demais. Isso suja muito a imagem das nossas modalidades de luta, que é tão difícil. Antigamente era muito marginalizada, porque as pessoas não tinham o conhecimento sobre os benefícios que a luta traz, tá bom? As lutas hoje, por conta da internet, que as pessoas acabam conhecendo mais sobre a modalidade, a pessoa sabe, chega aqui sem saber nada, nunca ter vivenciado, mas conhecem na teoria muitas coisas, muito por conta da internet. Então elas usam como estratégia de exercício as lutas. Às vezes foge, não gosto de correr, não gosto de fazer musculação, vem para as lutas porque aqui a gente faz tudo. A gente faz cardio, a gente treina força, então é um esporte mais completo. Então é uma fuga para esses alunos que não gostam de praticar uma outra modalidade. E aí acaba que trazendo esse tipo de trauma para esses alunos inexperientes. Imagina as pessoas que nunca treinaram e tinham já um certo preconceito. Vendo uma notícia dessa, vai fugir das academias, tá? E para vocês que são inexperientes, ou para vocês que estão vendo esse vídeo aí e tinha vontade de praticar e perdeu a vontade, isso não é uma coisa corriqueira, tá? É só com professores imbecis, né? A gente fala assim, na musculação, eu como um profissional da educação física, a gente aprendeu assim na faculdade, né? O aluno só se machuca na sala de musculação se você tiver um instrutor imbecil, tá bom? Não saber o que está fazendo, só. Porque a partir do momento que você tem orientação, o aluno não se machuca. E nas lutas, claro, vai ter uma lesãozinha aqui, outra ali, por causa de toques, mas não com a gravidade que teve esse menino. Então, o que eu quero deixar aqui é uma boa recuperação para esse rapaz, para esse garoto, né? E eu sinto muito aí pela família que passou por esse trauma. Espero que não seja uma coisa corriqueira dentro das academias, que isso pare por aqui e que eleve cada vez mais o nome das nossas modalidades de luta aí, tá bom? Um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. Um abraço, tchau e benção.